Graça e paz, queridos. Como vocês já sabem, eu estou enviando esses vídeos para aqueles que não estão podendo me acompanhar nas lives que estão sendo feitas no horário das 6 horas da manhã no Instagram, no horário das 18 horas também no Instagram e ao meio-dia no Facebook. Vocês que não estão podendo me acompanhar nesses 3 horários, tem esse vídeo para vocês compensarem, para estarem sabendo o assunto que estamos falando, que nós precisamos andar em unidade. Eu e o apóstolo estamos falando de assuntos que os pastores devem estar falando, que os bispos devem estar falando, que os missionários devem estar falando. Se os pastores, bispos e missionários não viram o que eu e o apóstolo estamos falando, vamos ficar numa confusão como se fosse Babel. Nós estamos no avivamento, acreditamos que o Senhor está cumprindo a sua palavra em Atos 2:17, e um avivamento, a pessoa tendo medo de um livro da Bíblia, a maioria das pessoas tem medo do Gênesis, tem medo de estudar Gênesis, de ler Gênesis, porque acham, não estão entendendo, muitos nem sequer acreditam que seja verdade. E nós precisamos entender que o livro de Gênesis é verdade como todos os outros livros da Bíblia. Ele não é um mito, ele não é uma mentira. Deus entregou esse livro a Moisés, sendo uma defesa para a fé do povo hebreu e para todos nós que hoje estamos aqui como igreja do Senhor Jesus. É uma defesa da fé, porque todos os povos, em todo o tempo, eles criaram as suas cosmogonias, que é a resposta porque eles estão aqui, de onde eles vieram, para onde eles vão e o que eles são. Essas perguntas geram as cosmogonias, quer dizer, cada povo tem as suas cosmogonias, e o povo de Deus estava no Egito cheio, rodeado dessas cosmogonias, e o povo de Deus precisava saber que aquilo tudo era mentira e que Deus é que é o Criador dos céus e da terra. O povo de Deus, os hebreus lá no Egito, estavam aprendendo que a cobra era um Deus, que as águas eram deuses, que o sol era Deus, que a lua era Deus. E Deus então veio, na sua infinita bondade, entregou o livro de Gênesis, que é um livro apologético, um livro de defesa da nossa fé. Quando as pessoas estiverem apresentando as suas cosmogonias, como uma das mais atuais, que vocês conhecem, Big Bang, é uma teoria de como se fez tudo. É uma cosmogonia demoníaca. Porque nós sabemos que como é que pode acontecer um negócio desse? Uma explosão ia aparecer meus rins, uma explosão ia aparecer meu coração, e daqui a pouco tem um formado aqui. Nós já sabemos que é coisa do diabo, e Deus quer, assim como ele quis para o povo dele, hebreus, descendentes de Abraão que estavam no Egito, desfazer aquela crosta de idolatria, de coisas ruins na cabeça deles. Deus também quer desfazer no meio da igreja toda essa timidez, essa insegurança de acreditar que Ele criou os céus e a terra. E aí Ele confirma na sua palavra. Nós já estamos no capítulo 4. Cada passagem, cada capítulo do livro de Gênesis tem algumas novidades que você não gosta que alguns não gostam de ouvir, porque não querem saber como é a resposta. Tem coisas que realmente não tem resposta. O justo vive da fé, não interessa, aí não tem que dar resposta para Satanás. O nosso Deus teve um propósito a escrever Gênesis, foi para o povo dele, aqueles que têm fé, aqueles que acreditam. E aí, se alguém quer saber quem é a mulher de Caim, é o capítulo 4. Nós temos uma resposta, mas porque nós estamos entendendo assim, mas não temos a obrigação de estar discutindo com ninguém quem foi a mulher de Caim. O importante é a gente obedecer o que Deus diz na sua palavra. Ele diz que é para meditar na sua palavra de dia e de noite, e Gênesis é a palavra de Deus. Então, quer saber quem foi a mulher de Caim? A gente supõe, não está escrito assim na Bíblia diretamente, mas supõe que naquele tempo, é claro, para multiplicar, Deus tinha permitido o irmão casar com a irmã. Já era uma permissão de Deus. Só depois de muito tempo, lá nas leis, quando já está Moisés entregando as leis, que já entregou tudo, é que tem um tempo onde Deus disse que não era mais para casar parente, porque agora já podiam
já tinha crescido, multiplicado e já podia cada um casar com pessoas que não fossem da família. Mas enquanto precisou, Deus permitiu. É o resultado do pecado. Isso era bom? Não. Mas era a saída. Tudo isso é consequência do pecado, da queda do homem no Éden. Tinha que casar com a irmã, porque a ordem de Deus tem que ser cumprida. Multiplicar, multiplicar. E aí, o que acontece? Você chega no capítulo 4, você vai encontrar aquela passagem que diz que Caim saiu, foi para a terra de Nod, e lá ele conheceu a sua mulher. Pelo que nós sabemos, que Deus tem mostrado na sua palavra, casavam-se irmãos com irmãs. E Adão teve filhos e filhas, não teve somente filhos, ele não teve somente Sete, somente Abel e somente Caim. Ele teve filhos e filhas. E o porquê que não se fala das filhas? A mulher não era valorizada. Você vê lá adiante profetas que você não sabe nem o nome da esposa. Você vê o sacerdote ali, você não sabe nem, a não ser que você pesquise e encontre, porque eu não encontrei ainda quem é a mulher de ali. Tudo isso é porque a mulher não era cantada. Então também, imagine no início, nos primeiros dias, no primeiro tempo, se viesse se falar das filhas, de colocar na genealogia o nome das filhas, quem eram as filhas de Adão. Nem se trata disso. Mas ele tinha filhas, que a Bíblia diz que tinha. Então, com certeza, nós supomos, eu creio que é bem viável isso, que Caim já levou a sua esposa, sua irmã, que se tornou esposa. E quando se fala na Bíblia conhecer, toda vez que você vê o homem e a mulher, o homem conheceu, Adão conheceu Eva, Caim conheceu sua mulher, cada expressão dessa está falando que teve relação sexual, que teve intimidade. Não está falando que chegou assim, viu a pessoa e conheceu a pessoa. Está falando de intimidade. Então, quando está aquela passagem que você vê dizendo Caim conheceu a sua mulher, teve relação com a sua mulher, que certamente era a sua irmã. E ele já estava lá em Nod. E gerou filhos. E aí? Já tem uma resposta para você. Essa resposta é para mim e para você, que conhecemos a palavra e sabemos que naquele tempo casava parente. Mas não temos a obrigação de estar intimidados pelo diabo, com medo dele, porque ele vem perguntar quem é a mulher de Caim. Nós não temos a obrigação de responder isso para ninguém. Mas nós, os filhos de Deus, já devemos, pelo que nós conhecemos de Deus, a trajetória dele, o que ele deixou escrito para nós, devemos entender assim, que eles casavam com irmãs. O que não deve entender, de jeito nenhum, não deve pensar, é que tinha um outro povo, porque isso seria negar a palavra de Deus. Ele gerou tudo através de Adão e Eva. Eles começaram, foi eles que povoaram a terra, através deles. Então você não pode dizer, isso aí seria uma heresia, dizer que tinha outro povo e que Caim encontrou essa cidade formada lá, cheia de pessoas, e aí de repente ele conheceu uma pessoa e casou. Isso é que não deve ser dito, porque não tem nenhum respaldo. Em relação a casar com irmã, você tem. Você sabe que todo o povo de Deus começou casando irmão com irmão, parente com parente. Só depois é que Deus proíbe, quando já estava tudo povoado, não precisava mais disso. Então você tem esse respaldo. Agora você não tem respaldo que Deus formou um outro povo em outro canto. Começa tudo no Éden com Adão e Eva. E se você negar Adão, você está negando Jesus. Se você não acredita que tudo começou de Adão, você já está negando a Bíblia inteira. Porque o próprio Jesus se deu a conhecer como segundo Adão. E se ele fala que ele é o segundo Adão, e se a Bíblia toda fala do Adão, em todos os livros da Bíblia, a maioria deles está falando de Adão, você não pode inventar uma outra história, dizer que de um outro povo, todo o povo começou com Adão e Eva. Então com quem Caim casou? Com a sua própria irmã. Não tem nada de extraordinário nisso, porque você sabe que daí em diante tudo foi assim. Até chegar o tempo das leis de Moisés, quando já não precisava mais de casar parente, Deus aí chega de parentela. Cada um procura sua esposa em uma outra família. Mas nós temos uma resposta para nós mesmos estarmos conhecendo mais a Deus e grato a Deus pelo entendimento que Ele está nos dando. Mas não temos a obrigação de estar lendo a Bíblia para dar resposta para o cão. Quando o diabo usar pessoas para a gente perguntar quem é a mulher de Caim, você diga para ele, você sabe qual é a promessa de Deus?
O que você precisa saber é isso, a promessa de Deus, lá em Gênesis 3,15. Nós temos que passar para as pessoas é o que Deus é em relação ao seu amor pela humanidade e o que ele fez, mandando o seu único filho, prometendo desde a queda do homem que viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente e que vinha nascer de mulher. Essa é a promessa que tem que ser anunciada, porque desde aí já começou a graça de Deus. Desde aí que aqueles que creram como Sete, como Enos, e vai a descendência de Adão, a partir de Sete, a turma de Sete, crendo nessa promessa. É por isso que nós temos um Deus hoje nas nossas vidas, um Jesus Cristo e um Espírito Santo, porque tiveram aqueles que são os filhos de Deus, aqueles que receberam a promessa de que Jesus Cristo viria para salvar. Aí você vê chegar Noé, você vê chegar os semitas, vem Abraão. É um estudo que vamos fazer contínuo. Eu estou fazendo isso com a ajuda de Deus, sem ele não poderia ter essas explicações para vocês. E eu espero que vocês se interessem pela palavra e queiram estudar a palavra na sua essência. Não ficar decorando versículos de promessa, porque as promessas se cumprirão independente de você decorar. Se você andar na presença, se buscar conhecer a Deus. Porque a própria palavra fala, através de Oséias, no capítulo 3, versículo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O comando é esse. Você só quer saber de promessa? Saiba também da sua responsabilidade. Nós temos que ser responsáveis dentro daquilo que Deus nos fala. Ele mandou conhecê-lo. E como você vai conhecer se você tem medo de começar a estudar o livro de Gênesis? Como você vai conhecer se não tem um estudo sistemático da Bíblia? Então vamos estudar a Bíblia sistematicamente, capítulos diariamente, em vez de estar decorando promessas. Graças a Deus, as promessas do Senhor vêm para a minha vida assim, não tenho quase nenhuma decorada, mas sei que as vêm porque o principal é conhecê-lo, e aqueles que agradam ao Senhor têm os desejos do coração satisfeitos. Se eu estou agradando meu Deus, querendo mais dele, se eu quero mais a palavra, se eu quero Gênesis, se eu quero Êxodo, se eu quero Deuteronômio, se eu quero Números, Levítico, tudo isso é palavra de Deus. Eu tenho que querer o Pentateuco, porque ele é a base para toda a Bíblia. Eu não tenho que ler a Bíblia só na parte que eu gosto. Então, se eu tenho esse entendimento de Deus, se eu procuro Deus, as promessas se cumprirão na minha vida. Então, não seja uma pessoa que a essa altura esteja na sua casa somente uma caixinha de promessa. Sente com seus filhos, ensine de Gênesis a Apocalipse. Se tem dificuldade, entre numa escola de teologia, procure saber primeiro dos seus apóstolos, qual é a escola confiável, porque o que não falta é ensino aqui pela internet. Agora tem que saber falar conosco para a gente saber se é confiável. Sabemos que tem muito veneno na panela. Tem muita coisa também aí de heresias. Então a gente tem que procurar seriedade, ver com os apóstolos o que é que eles indicam da teologia, se não tiver no próprio ministério, para a gente sair desse negócio de falta de conhecimento de Deus. Oséias fala, Oséias 4,6, que por falta de conhecimento o povo morre espiritualmente. Porque quem vivifica é a palavra. Se a gente tem medo de estudar a Bíblia, a gente tem muita coisa que eu não entendo, tem que entender, o Espírito Santo está em você. E ele tem os recursos, pessoas que se aproximaram mais de Deus, que entenderam mais, que estão sabendo mais, onde surgem essas escolas de teologia, porque eles aprenderam mais, se aprofundaram. E agora eles vão passar para nós mais entendimento, com a ajuda do Espírito Santo, que é o principal teólogo. Teólogo que nós temos maior é ele. Se uma escola de teologia não tiver o Espírito Santo dirigindo, não faz parte das nossas vidas. Por isso mesmo tem que perguntar para os apóstolos. Tem essa escola de teologia online? Eu posso? Se o apóstolo vai ver se realmente é confiável, se não tem veneno na panela. E aí diz, pode, para você saber essas coisas. Agora ficar inibido, sem poder estudar a Bíblia, porque eu não gosto de Gênesis não sei nem quem é a mulher de Caim. Pois Deus está lhe mostrando o entendimento. Se só casava irmão, quem é a mulher de Caim? A irmã dele, que ele já saiu com ela. Você queria que seu Deus ficasse explicando detalhezinhos para você? Assim você não viveria da fé.
O justo vive da fé. Você não tem que ter os detalhezinhos. A mulher de Caim saiu com Caim e chegou lá no Nod, eles que casaram. Você não tem que ter tudo detalhes. Primeiro porque não tinha papel que coubesse tudo que Deus tem para nos ensinar. Então, fique esperto. Ouvindo o Espírito Santo, receba o entendimento, conheça mais a Deus, porque quem quer conhecer a Deus, lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Beijo no coração. Amo vocês.